O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Igreja quentinha, né? Se no inverno for assim, vai ser muito bom. Vai ser muito bom no inverno, né? Quando chega o tempo do frio. Mas com esse calor, eu estou procurando aqui um lugar que eu senti um ventinho rolando por aí, eu estou procurando ele aqui. Eu acho que eu vou encontrar. Vocês sabem que nunca no altar venta, né? O altar ali, o ar é parado. É quentinho até mais do que aqui. Mas é isso, né? Aqui eu acho que está bom, aqui está razoável. Se eu descer um pouquinho aqui, melhor, que eu pego essas duas janelinhas aqui, ajuda um pouco. Teófilo, não é isso que nós ouvimos? Quando Lucas começa a escrever o Evangelho, ele diz que pegou todos os detalhes acerca da vida de Jesus, todas as histórias da boca daqueles que conviveram com Jesus, para assim produzir um texto legítimo para ti, ó Teófilo, excelentíssimo. Teófilo, nós lembramos no início, amigo de Deus. Teófilos. Teó é Deus, filos, amigo. Não é? Amigo de Deus. Nós somos. Bonito aquela fala de Jesus no texto escrito pelo evangelista João: vós sois meus amigos. Por isso, dou a vocês a conhecer, o conhecimento, que vocês são meus amigos. Teófilo, amigos. Então ele escreve aos cristãos, aos que se aliaram a Jesus para a prática do bem, para fazer bem todas as coisas. É assim que disseram de Jesus quando ele estava na cruz: ele fez bem todas as coisas, nunca fez o mal. Nós lemos textos
sacerdote Esdras, o governador Neemias em Israel, depois do tempo que o povo foi prisioneiro na Babilônia, questões de dominações de impérios, pegava o povo, tirava da sua terra, levava para um canto qualquer na terra deles, deixava ali prisioneiro. Então o povo foi prisioneiro na Babilônia, por Nabucodonosor. Agora o povo retorna à terra, mas depois de muitos anos, sem ler o texto sagrado, não podia em terra estrangeira. Somente alguns tinham conhecimento, somente alguns ouviam, alguns mantinham a tradição. A maioria se dispersou, agora voltou para a terra. E Neemias entende que é preciso que o povo tome conhecimento do texto da lei, aquela escrita por Moisés, o livro do Deuteronômio. Então leu a manhã inteira, a tarde inteira, e o povo escutando, aqueles que podiam entender. Se existem analfabetos hoje, pessoas que não sabem ler, imagina naqueles tempos bem mais antigos, não é? Então as pessoas não sabiam ler, então elas escutavam. Aqueles que podiam ouvir e entender. Então era lido para eles, e o povo começou a chorar. É um choro assim de comoção, é uma coisa misturada com a outra, felicidade e comoção. Uma alegria muito grande, nós estamos ouvindo a mensagem do nosso Deus, que foi dita a nossos antepassados. Quantos anos ficamos do exílio, agora voltamos, não sabíamos, nossos pais não nos ensinaram, estávamos sem o conhecimento. E agora tomamos conhecimento da palavra, da nossa raiz, da nossa libertação. A palavra que nos libertou, lá nos tempos antigos do Egito, atravessamos o deserto e ali no deserto ela nos foi pronunciada pelo nosso próprio Deus. E a alegria foi muito grande, o choro foi muito grande, a emoção. É como se fosse assim, o que nós podemos dizer, né? Eu lembro muito de Jesus e o diabo, os dois juntos. O diabo cutucando Jesus e Jesus dando as sábias respostas. Se você é filho de Deus, por que você passa fome depois do deserto? Aí Jesus, você pode transformar pedras em pães. É filho de Deus, Deus não passa fome. Aí Jesus lembrou que ele veio para estar com o ser humano. Nós não falamos no Natal, Deus conosco. Ele veio para estar conosco. Nós sentimos fome. E uma coisa especial que é a missão dele, que nós lemos hoje em Lucas, no texto do Evangelho. O ser humano, ele não só come comida, aquela comida do cotidiano que nos mantém vivos, ele também come palavras. Não é isso que ele respondeu ao diabo? Palavra também é comida, né? Então, de repente, alguém diz para você uma palavra bonita, como você está bem, como você se pronuncia bem, você é uma pessoa bondosa. Então, a pessoa vai se alimentando, escutando e alimentando pelo ouvido, como se o ouvido estivesse mastigando. E se vem uma palavra ruim, você é maldito, você não presta, coisas piores, não é? Aquilo ali passa pelos ouvidos, ele mastiga também, fazer o quê? Né? Mastiga também, dói, dá uma indigestão, sofre, né? Mas se a comida é saborosa, a palavra é saborosa, faz bem. Palavra de Deus, palavra saborosa. Esdras, o sacerdote, então, diante de Neemias, o governador, diante do povo que retornava para se reconstruir na sua própria terra, desde o tempo de Moisés, dada a este povo, ele escuta esta palavra, é como se fosse um alimento que comove, faz bem o organismo. Nós ouvimos, estamos nos alimentando da palavra de Deus. O povo se sente bem. E é isso que Neemias, ao terminar a leitura, ele disse: jamais fiquem tristes, porque até então nós não estávamos andando de acordo com a bondade e a vontade de Deus. Não se entristeçam
Vivemos tempos difíceis, agora vamos celebrar porque sabemos. Vamos celebrar porque tomamos conhecimento da palavra de Deus. Então façam festas, façam festas. As comunidades de vez em quando, né, dependendo da padroeira, faz uma festa para a padroeira. Façam festa, é bonito fazer festa. Um aniversário, façam festa, alegria, né? A alegria nasceu há tantos anos, a alegria. Celebramos com alegria. Por quê? Tem muita gente que diz, a palavra de Deus hoje me deu uma energia. Quem dá energia é Semig, né? Eu não sei porque as pessoas hoje, eu fui à missa ou qualquer lugar, mas estou com uma energia boa. Você colocou o dedo na tomada e tomou choque, né? É o Espírito. Ficamos cheios do Espírito de Deus, nada de energia. Energia você paga caro até para acender as luzes? Não, é cheio do Espírito de Deus. Não é? Me senti assim tão abastecido do Espírito de Deus. Fiquei cheio de Deus. Senti Deus em mim, porque eu vi a palavra de Deus. Então eu sinto Deus em mim. Paulo apóstolo, vai dizer a mesma coisa. O Espírito é um, único. Por isso, com ele que vem ao nosso encontro pelo batismo, pelo sacramento da crisma, pela minha oração, ele está sempre me abastecendo, me fortalecendo. O Espírito de Deus, a gente canta, né? Espírito, Espírito, que desce como fogo, não é isso? É o Espírito que vem e queima aquela coisa ruim e de repente nos abastece dessa bondade de Deus. E eu me torno um membro de um corpo místico. É um membro que participa de todo o corpo. Como todo o corpo se movimenta, depende também daquele membro para se movimentar, se articular como comunidade de igreja para evangelizar. É isso que ensina Paulo, né? Alguns falam, ensinam, explicam. Tinha uma senhora que lá na casa da minha mãe, tadinha, minha mãe não sabia ler nem escrever. Então participava do apostolado da oração, mas ela não sabia ler nem escrever, tinha muitos filhos. Nós éramos 16, imagina que naquela época tínhamos uma turma bem boa, né? Então a senhora do apostolado explicava, lia para ela, ela dizia, e olhava o menino lá caindo no quintal. Espera um pouquinho, deixa eu sacudir o menino. Vem cá, menino. Continuava explicando. Então, essa outra senhora tinha o dom de explicar, de orientar. A minha mãe tentava ouvir, né? Mas tinha tanto menino que ela ouvia um pouquinho aqui e ouvia a meninada lá, não é? Outros têm o dom, por uma palavra, imaginem só, nós falamos que palavra é alimento. Nós podemos chamar palavra remédio, né? Está com dor de cabeça, tomou dipirona, de repente passou dor de cabeça. Uma palavra, a pessoa está se sentindo tão mal, você diz uma palavra bendita, uma palavra certa na hora certa, né? Então a palavra cura. Então somos capazes de curar também, através da palavra. A palavra é alimento, a palavra é remédio. Uma palavra cheia do Espírito de Deus transforma. Assim os membros vão cumprindo o que lhes foi dado a cumprir, cada um de nós. Precisamos nos sentir parte, cheios do Espírito de Deus. Sou membro de uma comunidade de fé, sou membro de uma igreja, um corpo místico que revela o rosto de Jesus Cristo. Eu sou membro. Isso é importante para nós, sentir-se membro. Não unha cortada, né? Que joga fora. Membro significativo. Membro cuja presença completa, cuja ausência torna defeituoso o corpo. Né? A gente precisa sentir isso. Eu sou membro, eu sou parte desse todo espiritual, corpo místico. Isso é dito a nós, como lembra Teófilo, isso é como lembra Lucas, né? Escrito no Evangelho, nos chamando comunidade cristã, comunidade de fé, comunidade amiga de Cristo, comunidade Teófilo. Ele diz a nós, e foi assim
que Cristo, numa comunidade, até junto aos seus, deu início à sua missão. Lendo um texto antigo que falava o que precisamente veio cumprir. Dizer a boa nova aos pobres. Aos pobres. Por que os pobres? Porque os pobres eram condenados impuros. Eram condenados por Deus. É Deus que quis que se tornasse pobre. Então ele veio dizer primeiramente aos pobres: vocês são os filhos mais amados de Deus. Deus tem um carinho muito grande por vocês. A missão começa ali, depois ela vai ascendendo, alcançando a todos. Os prisioneiros, porque não deram conta de pagar a dívida, tornaram-se prisioneiros, veio libertar. Ele veio com a sua presença criar um novo tempo, o tempo da graça. O tempo da graça de Deus. Estas coisas que nós vamos ouvindo, estas coisas nós vamos observando na vida de Jesus, vamos aprendendo e vamos sentindo aquela necessidade. Eu abro meu coração ao Espírito de Deus, abro a minha casa à presença do Espírito de Deus, a presença de Deus, para que possa cumprir, como membro de um corpo místico, a minha missão. Não posso falhar em relação à minha missão. É um chamado. Jesus inicia a sua missão. Lucas começa a escrita do Evangelho, lembrando a história de Jesus sempre como um chamado. Somos amigos. Nós tomamos conhecimento da palavra de Deus, a alegria é muito grande. Então somos também chamados ao cumprimento. Cada um cumprindo aquilo que entendeu pela presença do Espírito, que é chamado a cumprir. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo.